Gente, isso daqui que acabou de acontecer é muito grave. O STF acaba de dar uma rasteira no Senado Federal. Gilmar Mendes determina que apenas PGR pode pedir impeachment de ministros do STF. Essa decisão monocrática em liminar é um verdadeiro golpe de Estado. O ministro Gilmar Mendes acaba de dizer que quem manda no Brasil é o STF e que o povo não detém mais o poder. Essa decisão, que será convalidada no dia 12 de dezembro no plenário, tem uma finalidade: esvaziar o poder do Senado Federal, que é o povo. O que o STF já está prevendo com essa decisão? Ainda que o Senado Federal, em 2027, tenha 2/3 da direita, o Senado não conseguirá impeachment de um ministro do STF. É disso que se trata. Essa decisão do STF é para blindar ministros do STF contra impeachment. Porque o Senado Federal, na prática, não terá mais como processar e julgar ministros do STF por crime de responsabilidade. Na prática, o Senado não conseguirá impeachment ministros do STF. Por quê? Porque só o PGR poderá denunciar um ministro do STF por crime de responsabilidade. Ou seja, só o PGR pode pedir o impeachment de um ministro do STF. E se só o PGR pode pedir o impeachment de um ministro do STF, significa que o Senado Federal nunca terá um pedido de impeachment a julgar. O Senado Federal nunca conseguirá processar e julgar um ministro do STF por crime de responsabilidade. O Senado Federal nunca conseguirá impeachment um ministro do STF porque nunca terá uma denúncia contra um ministro do STF. Vocês acham que o PGR vai pedir impeachment de ministro do STF? Vocês acham que algum PGR vai denunciar ministro do STF por crime de responsabilidade? Nunca! Ou seja, o Senado Federal não valerá de nada, porque não tem como instaurar processo de impeachment contra um ministro do STF sem que haja um pedido. E se só o PGR poderá fazer o pedido, então nunca o Senado Federal terá um pedido a instaurar um processo de impeachment. Então o Senado Federal não terá como instaurar processo de impeachment contra ministro do STF, ainda que o Senado tenha 2/3 da direita, porque não terá pedido capaz de instaurar o processo. Vocês estão entendendo a gravidade disso? E por que o Gilmar deu essa decisão? Ele deu essa decisão, literalmente, para impedir que o Senado consiga instaurar processo de impeachment contra ministro do STF. Como que era isso? Como que a lei diz que tem que ser? Artigo 41. É permitido a todo cidadão denunciar perante o Senado Federal os ministros do Supremo Tribunal Federal pelos crimes de responsabilidade que cometerem. Cidadão é qualquer pessoa que tenha título de eleitor. Então, qualquer cidadão pode denunciar um ministro do STF no Senado Federal. O Senado Federal, então, com essa denúncia, instaura processo de impeachment. Sem uma denúncia, o Senado não pode instaurar processo de impeachment. Então, se só o PGR pode denunciar, nunca mais teremos denúncia, o Senado não pode instaurar processo de impeachment. Mas, Jeffrey, e esses pedidos de impeachment que lá estão? E essas denúncias que lá já estão? São 30 pedidos de impeachment? Rasguem essas denúncias e joguem no lixo, porque com essa decisão do Gilmar, essas denúncias perderão a validade, eficácia, não valerão de nada. Só as denúncias feitas pelo PGR é que o Senado Federal poderá usar para instaurar processo de impeachment. A Constituição Federal diz o seguinte: compete privativamente ao Senado, inciso 2, processar e julgar os ministros do STF. Ou seja, cabe ao Senado só o processo e julgamento. O Senado precisa ser provocado.
E a lei dos crimes de responsabilidade diz que todo cidadão pode provocar o Senado. Então, de nada vale mais esse artigo 52 da Constituição Federal. Porque se o Senado não pode de ofício, não pode por conta própria, instaurar processo de impeachment sem denúncia, significa que o Senado, então, ainda que tenha 2/3 em 2027, não poderá instaurar processo de impeachment sem a denúncia. Porque o PGR não vai denunciar e o povo não pode mais. Compete ao Senado o processo e julgamento. Então, havendo uma denúncia, o Senado processa e julga ministro do STF por crime de responsabilidade, que é o famoso impeachment. Veja que a Constituição reserva ao Senado o processo e julgamento. Isso significa que a Constituição reserva ao povo. Isso daqui é a exteriorização do poder do povo. O povo faz o impeachment de uma autoridade quando essa autoridade abusa do poder, quando essa autoridade desrespeita a Constituição. Quando o Estado, então, se volta contra o povo, a Constituição diz que o povo retoma o seu poder por meio do impeachment. Quando uma autoridade abusa do seu poder contra o povo, é o impeachment que o povo tem à disposição a retomar o poder. Por isso que a legislação diz que o povo pode denunciar um ministro do STF. Em uma democracia, o poder é do povo. O que essa decisão do Gilmar Mendes está fazendo é esvaziar o poder do povo. Isso é um Estado totalitário. Você tirar o poder das mãos do povo, isso é uma tirania. Isso é um Estado totalitário. Nas democracias, o Estado serve ao povo e não o povo serve ao Estado. Na democracia, o poder emana do povo. É o povo que detém o poder. Por isso que é o povo que fiscaliza as autoridades. É o povo que fiscaliza o Estado. É o povo que denuncia uma autoridade. O Gilmar disse que o povo não pode mais fiscalizar, denunciar as autoridades. Ou seja, não somos mais uma democracia por essa decisão do Gilmar Mendes. Se o povo não pode fiscalizar uma autoridade, se o povo não pode denunciar uma autoridade, estamos em uma ditadura. Essa decisão do Gilmar Mendes é a exteriorização de que estamos em uma ditadura, onde o povo não detém mais o poder e o povo sequer pode denunciar uma autoridade que abusa do poder. É absurda essa decisão do Gilmar Mendes. Essa decisão do Gilmar Mendes é motivo para instauração de processo de impeachment contra ele. Por quê? Porque essa decisão do Gilmar Mendes por si só já pode configurar um crime de responsabilidade por estar extrapolando suas atribuições, o seu poder. É um poder invadindo o outro. Veja, o STF tirando o poder popular, isso pode configurar um golpe de Estado. Isso pode configurar um crime de responsabilidade. Isso por si só já é motivo de impeachment desse que proferiu essa decisão. Porque está esvaziando o poder popular. Artigo 1º da Constituição da República. O poder emana do povo. O Gilmar Mendes está revogando o artigo 1º da Constituição da República, dizendo que o poder não é mais do povo. Veja a gravidade disso. Isso é, sim, muito grave, podendo, inclusive, ser motivo suficiente para a instauração de impeachment. E o Gilmar Mendes, nessa decisão que ele deu, ele vai além. A decisão dele blinda, inclusive, essa decisão dele. Olhem só. A liminar do decano impede ainda que o mérito de decisões judiciais proferidas por ministros do STF seja usado como argumento para a denúncia de crime de responsabilidade. Olha o que ele está dizendo. Uma decisão de um ministro não poderá ser utilizada como argumento para impeachment. Um ministro não pode ser impeachmentado por uma decisão que der. Mas ministro faz o que além de dar decisão? Ele acaba dizendo, inclusive, que ministro do STF não pode ser impeachmentado. É isso que o Gilmar disse. O Gilmar Mendes acaba de dizer que ministro do STF não pode ser impeachmentado. Se um ministro do STF não pode ser impeachmentado por uma decisão que der, o processo de impeachment contra o ministro não pode ser
por alguma decisão que o ministro tenha dado em um processo. Significa que, ainda que o PGR denuncie o ministro do STF por crime de responsabilidade e peça o impeachment de um ministro do STF, o ministro do STF não poderá ser impeachmentado se a denúncia for por alguma decisão que o ministro deu. Gente, acabou. Essa decisão do Gilmar, que será validada pelo plenário, ela literalmente diz que o STF manda no Brasil. Essa decisão é: o STF é o dono do Brasil e ninguém fiscaliza e controla um ministro do STF. Pode chamar isso daqui de golpe de Estado. Eu sou Jeffrey Chicchini, sou advogado, e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.